O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar, e disse: Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas, que não desvenda os meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: É o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse, É rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes, Aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo. Manda à vontade, que me ata ao leme, de El Rei Dom João II. O Monstrengo, obra presente no livro de Fernando Pessoa. O Monstrengo ele traz uma referência geográfica muito interessante sobre aquele período onde Dom João, por causa da Rota da Seda ter sido bloqueada, ele pega e manda com que alguns de seus melhores navegadores saiam da Europa, de Portugal, e vão até a Índia, em uma rota alternativa. Assim, durante esse período geográfico, se é descoberto, por exemplo, a África. Ali, e não descoberto a África, e sim se é descoberto algumas terras, encontradas na verdade, são encontradas algumas terras ali em volta, que aí, durante muito tempo, pegou e virou colônias de Portugal, tipo, por exemplo, Cabo Verde. Então, Portugal, com toda essa descoberta que tinha que ser feita, ele pega e acaba parando no Cabo das Tormentas, que é o encontro entre dois mares, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Assim, começando a questão histórica, a questão literária, que vai ser explicado daqui a pouco. O poema conta sobre os tempos passados, na época em que os portugueses queriam colonizar várias ilhas pelo mundo. Por isso estavam sempre navegando pelos oceanos. Mas havia um mito em que no Cabo das Tormentas, uma região que havia ao encontro dos oceanos Atlântico e Índico, havia várias criaturas desconhecidas, pois ninguém nunca havia passado por lá. Então, os portugueses, na sua viagem, se deparam com uma dessas criaturas, chamada de monstrengo, e que no primeiro momento gerou preocupação e medo para o homem do leme, que era o então coordenador do navio. O mostrengo tenta intimidá-lo para gerar medo nele. Mas após este momento, o homem do leme, que na verdade era El-Rei Dom João II, se encorajou e impôs a coragem para amedrontar o mostrengo, que enfim fica neutralizado e sem conseguir amedrontar os portugueses que estavam no navio. O Mar Tenebroso, o Cabo das Tormentas, é onde se encontra o Oceano Pacífico e o Índico, constituindo a ponta do sul da África. Os oceanos se encontram em sentidos opostos e por conta disso se cria uma grande dificuldade de navegação, e até nos dias de hoje é um local perigoso para as embarcações. Na época e no contexto do poema, o Cabo das Tormentas é referenciado como uma região onde ninguém havia conhecido ou navegado, e cheia de criaturas desconhecidas. E foi assim que o homem do leme, o marinheiro, com sua tripulação, chegou a esse lugar, o Cabo das Tormentas, e se depara com o mostrengo. E foi assim, levando ao ponto essas dificuldades, que Luís de Camões figurou alegoricamente ao personagem Adamastor. Tal como Adamastor, surge como símbolo dos perigos e das dificuldades que se apresentam ao ser humano que quer conhecer novos mundos. É, também, símbolo das histórias fantásticas marítimas
que amedrontavam. Ambos não só o símbolo dos problemas a enfrentar quando se pretende explorar o desconhecido, mas também quando o homem deseja crescer ao interior de si próprio. A figura do monstrengo mantém toda a simbologia do fantástico, que se contava e que amedrontava mesmo os mais corajosos. Referências a Camões. O monstrengo, que está presente no poema de Fernando Pessoa, corresponde à figura do Adamastor, de Os Lusíadas. Referências a Dom João II. Dom João II estava ligado e representado pelo homem do leme, o marinheiro, que representava o povo português. A missão do marinheiro está ligada fatalmente à vontade de Dom João II.